Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Bom dia para você, tudo bem? Comigo tudo bom. Mas a Bíblia diz que ninguém é bom, nenhum sequer. Desculpe, eu estou bem. Agora sim. Eu vejo que, sem combinar, nós decidimos usar camisas azuis hoje. Sim, mas eu estou compartimentalizado, você não. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai nos céus, nós temos um assunto tão importante para discutir, nós pedimos que Tu nos abençoes através da ação do Espírito Santo e também abençoe os telespectadores. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sim, vamos falar sobre pisar o lagar sozinho. Por que estamos fazendo isso? Sabe, tem tantos ventos de doutrina soprando por aí. Aham. Há tanta gente em tantos grupos que estão esperando por algum tipo de salvador. E há tantas teorias da conspiração, e há tantos sites. E se começarmos a falar alinhado com o que muitas dessas pessoas estão dizendo, talvez entremos numa área com bastantes verdades, mas que também com algumas distorções. E se dissermos qualquer coisa em linha com qualquer um desses grupos, somos automaticamente colocados no mesmo patamar como teóricos da conspiração. Correto. É claro que devemos desculpar os irmãos que não conseguem discernir entre teoria de conspiração e profecia. Sempre os teremos conosco. Aham. Mas temos dito o tempo inteiro que estamos lidando com profecia e não com teorias da conspiração. Um fenômeno interessante é que muitas dessas páginas na internet e oradores bastante proeminentes, que são conhecidos como, conforme o resto do mundo os vê, teóricos da conspiração, são, na verdade, pessoas com conexões com a nova era, correto. não é? Vários dos vídeos do YouTube que nós temos visto nos últimos tempos, que saíram quando o Covid chegou e a vacina também, vários desses vídeos, por exemplo, Judy Mikovits, que apareceu naquele documentário Plandemic, Sim. o cara que fez esse filme, Mickey Willis, ele também tem conexões com a nova era. E a linguagem que todas essas pessoas estão usando está carregada de chavões que são relacionados à nova era. Por exemplo, o grande despertar. Sim. Você tem que acordar. E temos o Alex Jones, o David Icke, e todos eles são da nova era. E eles falam sobre muitas coisas que fazem sentido. E tem algumas distorções, como o David Icke, que fala sobre os répteis e a rainha da Inglaterra como sendo um réptil. Sim. E coisas assim. Sabe, obviamente as pessoas vão classificar coisas assim no que chamariam de bando de lunáticos. E outras coisas soam delicadas. Então, isso é algo que está projetado para confundir a mente. Exatamente. O problema é que você tem, como você mesmo disse, muita verdade nisso. Mas o resultado não é bíblico. Não. A maioria das pessoas, por exemplo, do QAnon, e as pessoas que são bastante a favor do Trump, por exemplo, eles veem ele como se fosse um salvador que vai drenar o pântano de todo esse mal. O mal estará conosco até o fim. Sim, até o fim. É isso que eu quero enfatizar. Nós não vamos ver nada acontecendo nessa terra que melhore a situação. Nenhuma pessoa ou instituição. E nós podemos analisar tudo isso e dizer, isso vai acontecer, ou aquilo vai acontecer. Já tivemos muitos profetas que não estão agora, de fato, no reino da conspiração. Mas é estranho como algumas dessas pessoas desempenham o papel da religião e o da nova era ao mesmo tempo. Sim, eu estava agora mesmo pensando num outro desses nomes. Como eu mencionei o Mickey Willis, tem o Dr. Rashid Buttar. Sim. Ele é amigo do Mickey Willis. Sim, são iguais, falam a mesma língua. A mesma linguagem. E eu vi um vídeo
onde o Dr. Butler estava apresentando uma nova informação e o Mick Willis apareceu na tela. Eles estão trabalhando juntamente. Eu digo isso para que as pessoas abram os olhos. Usem a Bíblia ao invés de alguém que faz papel de salvador. E são banidos e voltam à ativa, são banidos e voltam à ativa. É tudo muito estranho, não é? Por exemplo, quando falamos de répteis, como diz David Icke, se estivéssemos falando sobre uma conspiração luciferiana, então poderíamos retratar Lúcifer como a serpente, que é um réptil, mas ele torna isso literal, não é? Realmente existe répteis. Isso torna tudo muito conspiratório. E, na verdade, coloca a verdade sobre uma ótica que, de fato, ridiculariza a verdade. E é aí que mora o problema, porque eles obtiveram boas informações, mas infelizmente elas estão vinculadas a essas coisas. Nós usamos isso no passado, nós usamos materiais deles. As informações são interessantes. Muito interessante. Se você puder verificar, é claro. Dá para ver o que dá para usar. Isso eu digo como uma advertência. Pessoal, não aceitem tudo o que eles dizem como se fosse verdade. Então, qual é o sentido de começarmos toda essa discussão dessa forma? O ponto é que as pessoas estão buscando, todas essas pessoas que estão apresentando essas grandes esperanças de uma era maravilhosa que surgirá, o grande despertamento, uma nova era, uma era iluminismo. E a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que serão trevas. Amanhã virá, mas também vem a noite, não é? A noite precede a manhã. Então estamos rumando em direção às trevas. O único que pode salvar-nos, o único em que podemos confiar é Jesus Cristo. Eu li hoje de manhã, quando eu estava lendo um pouquinho, eu li essa manhã que aquelas pessoas que não têm um anseio pela vinda do Senhor não podem amá-lo de verdade. Aquelas pessoas que querem dizer que o Senhor atrasa a sua vinda e que está sempre buscando uma vida longa nessa terra, tem algo faltando na alma dessa gente. Pois, se entendêssemos realmente a diferença entre a luz e as trevas, então a vinda do Senhor deve ser a grande esperança. Correto. Não é? Então, vamos analisar essa questão quanto a quem é o Salvador e como a humanidade será salva. E como aqueles que rejeitam essa grande luz terão que sofrer certas consequências. Porque todos sabem que este mundo está arrumando a uma calamidade. E todos estão buscando um Salvador. Mas estão procurando no lugar errado. Aqui temos um artigo sobre a proteção do domingo. Está em alemão. E é de um sindicato que, na realidade, quer ter o descanso dominical. E eles vão celebrar 1.700 anos para o domingo. O grande jubileu. E quando esse grande jubileu acontecerá? Será no dia 3 de março de 2021. Eles estão unidos com muitos outros sindicatos que querem fazer um grande evento desse grande jubileu para garantir que essa grande herança da humanidade não se perca. Então, do que se trata tudo isso? Aqui diz: prezados interessados, o tema é o domingo. E diz, sim, o domingo e a proteção do domingo tem uma data de nascimento. Realmente tem.
E foi quando o domingo foi proclamado pela primeira vez, o que ocorreu no ano 321, no dia 3 de março, no ano de 321, depois de Cristo. Houve uma declaração do imperador Constantino e ele santificou o domingo. E esta foi sua declaração. Vou ler aqui a partir do alemão, traduzindo: a todos os juízes, ao povo das vilas, às empresas, e o que ele quer fazer nesse dia, eles devem honrar o dia do sol e devem descansar. Assim, a lei de proteção dominical, com exatamente 1.700 anos de idade, será celebrada no dia 3 de março em Essen, às 11 horas. Eles terão discursos e todo esse tipo de atividades. Eles querem o domingo de volta. Isso é uma realidade. É isso que a Bíblia diz que vai acontecer. E nenhum QAnon, ou seja lá quem for, por assim dizer, vai impedir isso. Dizem ainda que, sem o domingo, estamos simplesmente ocupados. Sem o domingo, só teríamos dias de trabalho. Nada mais além de trabalho. Sem o domingo, não teríamos tempo para a família. Sem o domingo, só ouviríamos ruídos e caminhões nas rodovias. Sem o domingo, não teríamos reuniões festivas nas igrejas. Em outras palavras, sem o domingo, tudo seria nada. Então, eles são inflexíveis. Querem o domingo de volta. E vão celebrar isso no dia 3 de 3 de 2021. Está há poucos meses. Então, tem esse movimento. Ora, estão eles sozinhos quanto a essa questão? A resposta é não. Eles têm outras organizações e sindicatos que o apoiam, e eles continuam dizendo que o domingo não é como qualquer outro dia. Eles dizem que eles creem que não é como qualquer outro dia. É um dia para a comunidade, é um dia para o descanso, é um dia para a família. Você conhece todos esses argumentos. E o respeito ao domingo é uma medida que é a bússola moral do mundo. Interessante. Então, o respeito ao domingo reflete a bússola moral do mundo. Ora, a Bíblia não menciona nada sobre isso, mas é isso o que eles estão buscando. Aqui temos outra organização, a Aliança para o Domingo Livre. E eles estão falando sobre o impulso de outubro e que o domingo tem uma data de nascimento. Temos aqui outra organização e estão dizendo a mesma coisa. No dia 3 de março de 321 d.C., oficialmente, o domingo foi instituído. E eles querem trazê-lo de volta. E não querem concessões falsas, e sim uma legislação dominical de fato. Esse é o fato em questão. Ora, o QAnon vai salvá-lo disso? Não. Provavelmente eles serão parte disso. Algum político vai salvá-lo disso? Não. Quem vai salvá-lo disso? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Sabe, o mundo está arrumando para um grande reinício, não é? Sim. E uma das pessoas mais destacadas nesse movimento é, obviamente, Klaus Schwab. Klaus Schwab está no Fórum Econômico Mundial e não tem problema em afirmar como ele vê o coronavírus como uma grande oportunidade para esse grande reinício. Sim. Já falamos sobre isso em episódios anteriores, como as questões ambientais serão atreladas a isso, e por fim todos vão querer
ter um domingo livre. Sim. Porque é assim que se reduzem as emissões drasticamente. Não haverá caminhões nas rodovias, será calmo e tranquilo, a maioria das indústrias estará fechada, economizaremos muita energia. Que ideia brilhante! É o que eles dirão. E isso é uma realidade que está sobrevindo ao mundo, quer gostemos, quer não. Doutor honoris causa dessa universidade, na Universidade de Tecnologia de Kaunas, Indústria 4.0 deve ser seguida por Evolução 4.0. Esse homem é muito destacado e devemos analisar o que ele tem a dizer. Portanto, a crise do Covid-19 nos mostrou que nossos sistemas antigos não são mais adequados para o século XXI. Agora é o momento histórico, a hora, não somente de combater o vírus, mas de moldar o sistema para a era pós-corona. E esta reunião anual do Fórum Econômico Mundial, em 21 de janeiro, servirá como uma cúpula global dedicada ao grande reset. Então, não há outra maneira. Temos que corresponder às expectativas que criamos. E faremos isso. Muito obrigado por se juntar a este importante lançamento da iniciativa Grande Reset. Não há outro meio. Vai ser desse jeito, quer você queira um Salvador ou não. Quer creia que se trata de um mal temporário ou não. Isso vai acontecer. E não se trata de conspiração. São os fatos. Sim. Oh, havia muitos no vídeo, mas não vamos mostrar de novo. É o mesmo falatório e querem passar as mesmas ações. A questão com a qual estamos lidando é esta. Profeticamente, isto está caminhando numa direção que a Bíblia previu de maneira pertinente. E as pessoas devem saber quais são as escolhas. E as pessoas devem saber quem é a escolha. Quem vai nos salvar dessa situação? Porque estamos caminhando ao colapso entre os valores morais deste mundo e os valores morais de Deus. Então, vamos recapitular um pouco e voltar ao princípio das coisas. Aqui temos uma citação. Expulso do céu, Satanás estabeleceu o seu reino neste mundo. E desde aquele tempo tem porfiado incansavelmente por afastar os seres humanos da lealdade a Deus. Usa o mesmo poder de que se serviu no céu, a influência da mente sobre a mente. Ora, não é de se admirar que temos tantas informações por aí. Porque se ele puder manter a humanidade confusa, ela não chegará ao cerne da questão, não é? Os homens tornam-se tentadores dos semelhantes, acariciam os fortes, corruptores sentimentos de Satanás e exercem um poder dominante, coercivo. Sob a influência desses sentimentos, os homens ligam-se entre si, formando confederações e sindicatos e em sociedades secretas. Ora, já vimos isso no passado. E, de novo, isso é um fato. Então, temos confederações, sindicatos. Já lemos aquelas declarações que diz os sindicatos serão uma das agências que trará sobre a Terra um tempo de angústia Sim. como nunca houve. Ora, como se ocasiona um tempo de angústia como nunca houve? Certamente, ao se apresentar ou clamar pela própria legislação a qual Deus disse, quando isso for decretado no mundo, então virão as calamidades. Para que as pessoas possam despertar, Sim. não é?
Então, os sindicatos se disponibilizarão a introduzir uma legislação contra as leis de Deus. Correto. Correto, não é? Nós acabamos de ver. É o que eles querem fazer. É exatamente o que querem fazer. E se trata do sindicato católico, que trabalha em harmonia com pelo menos 500 outros sindicatos diferentes e sociedades secretas. Temos visto os protagonistas em todo esse drama que já tratamos há tanto tempo. E temos visto que em todas as partes vê-se uma conexão jesuíta. E Klaus Schwab, Exatamente. onde ele estudou? Faculdade jesuíta, não é? Sim. Outra vez, temos essa conexão jesuíta, essa linha que percorre tudo. Quem é que introduziu o domingo? Quem é o que disse que essa é a marca de nosso poder eclesiástico? É Roma. Sim. Todos os caminhos levam a Roma. Em outras palavras, qual é a chance de que todos esses daí tenham tido uma educação jesuíta? Exatamente. Teria uma chance? Seja Biden, seja Trump, seja Schwab. Klaus Schwab, seja quem for, todos têm eles têm essa essa conexão. Seja Macron, todos têm esse vínculo com Roma. E esse é o denominador comum. E se queremos ou não chamar de conspiração, esse é o fato em questão. Correto. O que quer que saia de suas bocas está manchada pela ideologia deles. Então, eles ligam-se entre si em sociedades secretas. Eu vi que aquele que Biden indicou para ser o que lida com a questão ambiental será John Kerry. E ele é membro da Sociedade Caveiras e Ossos, não é? Sim. Ele também é muito importante no Grande Reset, o Fórum Exatamente. Econômico Mundial. Então, nós vamos recorrer a essa gente para nos salvar? Ou a outra agenda? Há em operação no mundo forças que Deus não tolerará por muito tempo mais. Nunca antes, ao chegarmos a tal impasse, como o que vemos em nossa época. De maneira mais branda, o mesmo mal e o mesmo espírito têm sido introduzidos em nossas instituições. O Senhor me revelou o assunto mostrando-me que o erro era do mesmo caráter que o introduzido no céu. Ora, qual é esse caráter? Era Satanás que estava trabalhando para introduzir certas influências a fim de ligá-las sob um controle. Isso não estava em harmonia com a vontade de Deus, e ele declarou que não sancionaria nada desse tipo. Se temos um espírito controlador, se quisermos que todos se moldem conforme a nossa vontade, estamos desempenhando a obra do diabo. Só há um a quem podemos confiar esse tipo de autoridade. E o próprio Jesus disse: quando quiserem exercer esse espírito, mesmo entre seus discípulos, ele disse: não será assim entre vós. Os gentios exercem autoridade uns sobre os outros, não será assim entre vós. Deus fez de cada um agente livre. Sim, amém. E isso me lembra que muitas pessoas estão dizendo que o Trump vai drenar o pântano se ele continuar sendo presidente. Mas ele tem essa mesma mentalidade controladora com a vacinação que ele quer instaurar. Exatamente. E todos têm essa mentalidade controladora. Eles estão falando sobre vacinas forçadas. Ora, isso é contra seus direitos humanos. Isso é contra o Código de Nuremberg, onde está claramente declarado que não devemos ser obrigados a ter nada introduzido em nosso sistema se você é contra isso. Não estamos falando no mérito aqui, só estamos falando da questão de forçar uma consciência. Quer estejamos forçados uma consciência Sim. em termos de algo físico, como uma vacina, ou estejamos forçando uma consciência em termos de algo espiritual, como qual dia você quer adorar a Deus. É a mesma coisa. Trata-se do espírito de Satanás. Esse aqui é um pensamento que tive. Deus é o dono do universo e, como tal, o distribuidor legítimo de todas as coisas. É lógico. Sim.
Seu caráter de amor o compele a distribuir com equidade e justiça. A Bíblia inteira fala de equidade e justiça. Ele odeia balanças desonestas. Sim. O adversário alega o mesmo direito e também alega possuir tudo e o direito a distribuir, mas não há equidade. Se analisarmos as tentações de Jesus, o diabo teve a arrogância de dizer-lhe: eu lhe darei tudo isso. Embora pertencesse a Jesus em primeiro lugar. Se você se prostrar e me adorar, então aqui temos uma escolha entre dois caráteres. Um de coerção, outro de amor. Salmo 50, verso 10, nos diz: porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Ora, quem neste mundo, como já vimos, alega autoridade de possuir tudo e distribuir tudo conforme a sua vontade? A Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana. Eles são os verdadeiros donos. Então, estão assumindo as prerrogativas de Deus, aplicando-as a si mesmo. E é basicamente o que se lê na Fratelli Tutti. Ele vai decidir quem recebe o quê. Mas antes disso, todos precisarão ser deserdados. E nós vimos que até o Fórum Econômico Mundial teve também isso como um de seus pontos principais. E ainda vai ser feliz. Você não será dono de nada e você será feliz, ok? Mas Deus é o verdadeiro dono. Deuteronômio 8:18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então, se Deus é quem é o dono de tudo, e Deus é quem distribui, e agora temos outro poder na Terra que alega a mesma autoridade, temos um choque de autoridade aqui. Sim. Esta é uma citação do Youth Instructor. Deus é o dono do homem como um todo. Alma, corpo e espírito são dele. Deus deu seu Filho unigênito para o corpo, bem como para a alma, e toda nossa vida pertence a Deus, para ser consagrada a seu serviço, a fim de que, por meio do exercício de cada faculdade que Ele concedeu, possamos glorificá-lo. Ora, isso parece um impasse. Por um lado, temos o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. E por outro lado, temos Lúcifer, ambos alegando o domínio. Porque, como vimos, no Jardim da Tentação, Satanás alegou o domínio. E estava preparado para renunciá-lo por um preço. O que, obviamente, é contrário à lei de Deus. Então, agora Satanás, nesta terra, alega esse domínio até hoje. E ele vai decidir como todas as coisas serão distribuídas equitativamente, de acordo com seu caráter. E já vimos como Roma tem feito isso no passado. Como quando se alguém discordasse de uma de suas doutrinas, como eles se apropriavam de suas terras, como finalmente os levavam para a fogueira para queimá-los e como os perseguiam. Era assim que eles garantiam que todos seguissem sua vontade. Ora, analisemos agora o mundo de hoje. Será que só o povo de Deus tem riquezas? Não. Não? Os ímpios têm muito mais probabilidade de ser muito ricos que os justos, não é? Sim. Ora, Deus permite a liberdade de escolha. E Ele não tem o mesmo caráter que o outro. Nós pertencemos a Deus. Ora, se eu quero servir alguém, ou se tenho a opção de servir um ou o outro, eu gostaria de saber tudo a respeito daquele a quem vou servir. Você não? Sim. Aí a gente tem pensamentos estranhos e pensa, puxa, será que Deus não é um controlador varrido também? Não é Deus quem diz, faça o que eu digo, senão não é Ele quem diz que temos que guardar os mandamentos? E se não guardarmos os mandamentos, morreremos?
E o diabo diz a mesma coisa. Ou obedecemos, ou ele nos elimina, não é? Se não aceitarmos a marca da besta, receberemos a pena de morte, não é? Então temos ambas as partes alegando a mesma autoridade sobre nossa vida. Agora a pergunta é, qual das duas autoridades queremos seguir? Temos que fazer um estudo minucioso. Temos que fazer um estudo aprofundado. Como dissemos da última vez, os 10 mandamentos são totalmente lógicos. Sim. Pedir que todos obedeçam 10 preceitos em sua profundidade, quando se estuda, há muitos preceitos dentro dos 10 preceitos, mas o conceito básico é muito claro. Trata-se de uma demonstração definitiva de amor a Deus e amor ao próximo. Quantas leis tem a humanidade? Milhares. Milhares? Uma maneira interessante de ver os 10 mandamentos é como um cercado. Se você obedecer a eles, o cercado está ao seu redor e Deus pode te proteger. Isso é muito bonito. Com certeza. Aqui temos uma citação de Testemunhos para a Igreja, volume 6. E porventura o Senhor não terá o direito de requerer isso de nós? Ele não deu o seu Filho unigênito? Já essa é a segunda vez que lemos isso. Porque nos amou e quis nos salvar da morte? E não deverão as nossas ofertas de gratidão voltar aos seus tesouros para que daí sejam tirados os meios de promover a sua obra na terra? Se Deus é o legítimo dono de tudo quanto possuímos, não deveria a nossa gratidão levar-nos a dar ofertas voluntárias e de agradecimento, reconhecendo assim o seu direito sobre a nossa alma, corpo, espírito e posses? Se os homens houvessem seguido os planos de Deus, a casa do seu tesouro não teria falta alguma, e haveria fundos suficientes para enviar pastores e obreiros auxiliares a novos campos, a fim de desfraudarem o estandarte nos lugares obscurecidos da terra. Então, essa questão de posse é muito importante, e, portanto, é muito importante saber quem é o possuidor. Deus é o dono. Deus é o dono de tudo. Em Salmos 2, lemos esse lindo salmo sobre o reino do ungido do Senhor. Essa é a esperança do mundo. Por que se amutinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Será que isso nos faz lembrar de nossa sociedade atual? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra os seus ungidos, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aqui temos um conflito de dois sistemas morais. Um conflito de leis, se desejar. Temos as reivindicações obrigatórias da lei de Deus versus as reivindicações obrigatórias do poder usurpador dessa terra. E o grande exemplo que discutimos o tempo todo nos leva a essa questão de posse. Só encontramos isso no sábado. Sim. Lembra-te do Sim. dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, etc, etc. Porque em 6 dias fez o Senhor. Criou. Quem é o dono? Quem é o dono? Deus é o dono. E eles estão dizendo, não estaremos sujeitos a isso. Nós romperemos as ataduras e sacudiremos as suas cordas de nós. É a mesma rebelião que tivemos no céu. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. O mundo não vai ser harmonia, luz do sol e rosas. Não, sem paz. Não. Pode até parecer com paz por alguns minutos. É certo, estarão buscando a paz, mas serão atormentados, não é? Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Haverá uma redistribuição de bens? Sim. E quem vai ser o mestre disso?
Bem, o diabo está por trás disso e a Igreja Católica Romana será o E distribuidor. a suprema redistribuição que vemos aqui? Ah, Deus? Deus vai Sim. redistribuir. Sim, depois de toda essa besteira, Ele distribuirá. Então, primeiro vão tentar se fortalecer e remover essa voz discordante. E então, Deus vai intervir. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. E agora, este verso 10 é bem interessante. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. E tem esse verso interessante. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse salmo deixa tudo às claras. Nós temos uma escolha. Correto. Podemos ir com os reis do mundo, que, em sua maioria, escolherão a parte contrária. Ou podemos beijar o filho. Em outras palavras, abraçar o filho e escapar. Então, quem é o verdadeiro Quênon? Jesus. Jesus é o verdadeiro Quênon. Sim. Será que a maioria das pessoas nessa terra o escolherão? Não, infelizmente não. Ok, não irão. Então precisamos saber do que realmente se trata essa batalha. Essa batalha tem a ver com ele? Sim. É disso que se trata. É uma batalha de autoridade. Sim, começou nos céus e vai ter seu ponto culminante aqui na terra. E a lei da autoridade, qual lei é essa? O quarto mandamento? Correto? É o que indica a posse de quem é E é dono de por isso tudo. que Roma diz, estou acima da Bíblia. É por isso que mudei o mandamento. Correto? Os outros 9 mandamentos poderiam ter sido feitos por qualquer pessoa. Exatamente. Mas ninguém pode dar o quarto mandamento, A não ser ninguém, Deus. a não ser Deus, ou seu usurpador. Vamos analisar esse termo, o Filho de Deus. E vamos ver o que a Igreja Católica Romana diz sobre Jesus, sobre o Filho. Aqui temos www.católico.com explicando a Trindade. O Filho procede do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essas são as duas procissões em Deus. São essenciais as 4 relações que constituem as 3 pessoas em Deus. São estas as 4 relações eternas em Deus. Número 1, o Pai ativa e eternamente gera o Filho. Isso é a doutrina católica. Tomás de Aquino teve essa opinião. E todas as encíclicas que lemos estão fundamentadas na filosofia grega de Tomás de Aquino. Número 2, o Filho é gerado passivamente do Pai, o que constituiu a pessoa do Filho. Então, isso é doutrina católica romana. No sentido, o Filho é praticamente um ser criado. Sim, de acordo com as doutrinas deles. Sim, pois gerar o Filho é o mesmo que criá-lo. Sim. Ora, isso é bíblico? Não. João 16, verso 28 diz, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Agora temos grandes movimentos no mundo que desejam fazer de Jesus algo um pouco menor do que ele realmente é. E às vezes muito menos do que ele é, dependendo de com quem você fala, Sim. não é? Ora, essa palavra aqui, do, é a palavra pará no grego. Então, quando Jesus disse, saí do Pai, a palavra usada ali é pará. O que é que a concordância diz ali? É uma proposição primária. Apropriadamente perto, ou seja, com caso genitivo, do lado. Não temos que ler tudo. A palavra pará é a raiz da nossa palavra paralelo. Então, de onde foi que ele veio? Veio do lado do Pai. Sim. Então,
Ele não foi gerado do Pai. Não. Não. Se você ler esta frase, esse verso, ele veio do Pai e foi para o Pai. Sim. Para mim, está muito claro. Ele veio estava perto dele, ele estava lá Sim, com ele, desde o e princípio. ele voltou para. Correto. Quando se acredita no fato de ele ter sido criado e ter uma divindade, então essa divindade, de algum modo, seria uma divindade menor por ter sido precedida por uma divindade maior, não é? Então temos a possibilidade para todo o movimento da nova era. Mas vamos analisar esta citação de Mensagens Escolhidas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1,4. Não é a vida física que é aqui especificada, mas a imortalidade. Então, nele estava a imortalidade, a vida que é exclusivamente propriedade de Deus. O Verbo que estava com Deus e era Deus, possuía essa vida. A vida física é algo que todo indivíduo recebe, não é eterna ou imortal, pois Deus, o doador da vida, toma outra vez. O homem não tem domínio sobre sua vida, a vida de Cristo, porém, não era de empréstimo. Ninguém pode arrebatar-lhe essa vida. Eu de mim mesmo a dou, João 10:18, disse ele. Nele havia vida original, não tomada por empréstimo, não derivada. Então, ele foi criado? Não. Não. Nele havia vida, não tomada por empréstimo, ele não recebeu de outro. Não derivada, ele não obteve de outro. Essa vida não é inerente ao homem. Ele só a pode possuir mediante Cristo, não a pode ganhar por mérito, é-lhe dada como dádiva livre. Se ele crer em Cristo como seu Salvador pessoal, então qual é o pré-requisito? Temos que crer. E se cremos, isso significa que vamos obedecer. Correto. Porque vamos querer obedecer. Não porque temos que obedecer. Mas por que vamos querer obedecer? Porque você o ama. E por que o amaria? Agora, não sei. Por que você não o amaria? Se compreendermos o seu caráter, se fizermos um estudo da beleza de seu caráter, isso pode compelir-nos a, de fato, amá-lo. Bem, eu estava pensando num pai humano. Se você olhar para uma criança, essa criança, o pai não tem que pedir a ela que o ame. A criança ama ele incondicionalmente, de qualquer maneira. Mas até um pai humano pode ser de tal natureza a ponto de uma criança tremer diante dele. Mas as crianças na Bíblia nunca tremem. Elas correm em sua direção, ainda que estejam aprendendo os seus primeiros passos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a fonte da vida aberta ao mundo. Tudo aqui relacionado à nossa salvação tem a ver com este homem, Cristo Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era ele um Deus inferior ou Deus em seu sentido completo? Pleno. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, versos 9. Quanto de Deus ele era? 100%. Era ele menos que algum outro? Não. Ele era o maior, tinha toda a plenitude da divindade. Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Quem é o Criador? Jesus Cristo. Então, quem é o Senhor do sábado? Jesus Cristo. Ele disse isso? Sim. E agora, para deixar sem sombra de dúvidas, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. É ele quem será o regente. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus Cristo
é totalmente Deus, não derivado, sem empréstimo. A supremacia do Filho de Deus. Hebreus 1 até o 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ele é o Criador. Paralelo, ao lado. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E logo o verso 8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ora, será que o mundo quer reduzir o status de Jesus Cristo? Sim. As religiões do mundo, digamos, o islamismo, não o tratam como mais que um profeta, não é? As outras religiões, a mesma coisa. Sim. Você tem os ocultistas, por exemplo, Alice Bailey. E o catolicismo romano faz dele um ser gerado. Sim. E nada disso é bíblico. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Antes de serem criados homens ou anjos, a palavra ou Verbo estava com Deus e era Deus. O mundo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Se Cristo fez todas as coisas, existiu ele antes de todas as coisas. As palavras faladas com respeito a isso são tão positivas que ninguém precisa deixar-se ficar em dúvida. Cristo era essencialmente e no mais alto sentido Deus. Estava ele com Deus desde toda a eternidade. Pará. Deus sobre todos, bendito para todos sempre. Essas citações são muito claras. Qualquer movimento que tenta, da mínima maneira, diminuir o papel, ou o poder, ou a divindade de Cristo, ou faz dele um ser criado de qualquer magnitude, é contrário à palavra de Deus. Com quem estamos lidando ao falarmos sobre Jesus Cristo? Estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Exatamente, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo, o Divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade, como pessoa distinta, mas um com o Pai. Isso é um mistério. Sim. Mas temos que aceitar porque é o que a Bíblia ensina. Exatamente, nós não vamos entender completamente aqui na Terra. Tem gente que está tentando fazer todo mundo entender no sentido mais pleno como eles veem, Sim. tendo que diminuí-lo. Sim. Era ele a excelente glória do céu, era o comandante dos seres celestiais, e a homenagem e adoração dos anjos era por ele recebido como de direito. Isto não era usurpação em relação a Deus, ele era Deus no sentido mais pleno. Ora, a Bíblia tem dois termos para ele, Filho do Homem e Filho de Deus. Sim. E isto é tão lindo porque é assim como ele ligou a humanidade ao trono de Deus, abraçando a humanidade por sua divindade, e a atou ao trono de Deus. E ao tomar sobre si a humanidade, ele uniu a humanidade dentro de si mesmo. Esse é o mistério do Evangelho. Mas de onde vem esse termo, Filho do Homem? É uma referência a Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Aí está o termo. Vindo nas nuvens do céu, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem.
O seu domínio é o domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Meu jovem amigo, ao lermos esses textos, quem você vai escolher? QAnon ou Jesus Cristo? Jesus Cristo. Isso é inquestionável. Sem dúvida alguma. E quanto a algum líder político? Você acha que vai surgir algum para salvá-lo? Ou algum líder da realeza acha que salvará você? Não mesmo, eu estou esperando Talvez venha por... um novo Messias? E reinar na Terra, né? Sim, talvez um Imã al-Mahdi, ou seja lá quem for. Você acha que sim? Não? Essa é a escolha. E é isso que estamos tentando transmitir. O mundo está no caminho da decisão. E o mundo está atacando esse homem. Este Filho do Homem, que não é somente o Filho do Homem, mas também o Filho de Deus. Dizemos Filho de Deus, e temos que voltar a Daniel 3:25. Ele respondeu e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos. Esse é Nabucodonosor olhando a fornalha ardente, caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Vamos nos ater ao texto recebido aqui. Vamos ficar como a versão King James a traduziu. Se quiser ir com as outras, Deuses. Filho dos deuses, que é uma... Tipo uma blasfêmia. É quase uma blasfêmia, se não é que é uma blasfêmia. Filho de Deus, totalmente Deus, totalmente homem, um mistério. Mateus 4:3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Quem poderia transformar pedras em pães, a não ser Deus? E Salmos 2:12 diz: Beijai o Filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Essa é a escolha para a humanidade. E essa é a solução para toda a crise que temos no mundo. Sim. E nenhuma filosofia da nova era, nenhuma teoria conspiratória da nova era, ou seja lá o que for, vai nos salvar. Nem um líder mundial vai nos salvar. Não? E vamos chegar a um ponto de termos que fazer uma escolha entre a autoridade de Deus e a autoridade dos homens. E quem é o dono de tudo o que temos, incluindo a nós mesmos? Deus. Deus. E a quem somos responsáveis no que se refere a fazer escolhas quanto ao que nos será feito? A Deus. Somos responsáveis diante de Deus. Então, se alguém quiser nos forçar contra a nossa vontade para que façamos algo contrário à sua boa consciência, então precisamos confiar no dono, não é? Correto. Precisamos recorrer ao dono e dizer: com licença, dono, eles querem confiscar isso ou aquilo, ou me forçar a fazer isso ou aquilo. Como o Senhor diz que devemos lidar com isso? É uma bela maneira de fazer isso. Sim. É o único jeito É a única de fazer maneira. isso. Então, qualquer um que neste mundo de hoje, que está arrumando para esta calamidade, desejar adiar a vinda de Cristo, não pode ter amor em seu coração por ele. Lucas 5:21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é esse que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Isso foi quando ele estava curando o paralítico. Primeiro ele disse: Perdoados estão os seus pecados, não foi? E ele respondeu aos fariseus dizendo: Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O que esse verso nos diz? Que ele era Deus. Sim, com certeza. Quem pode perdoar pecados senão não só Deus? E logo ele diz: Eu vou mostrar a vocês que tenho esse poder. Vou provar para vocês. E fala para o paralítico doente: Levanta-se e ande. Ele prova para eles que é Deus.
E o que eles quiseram fazer? Matá-lo? Matá-lo. Não é uma história fascinante? Temos a mesma situação atualmente? Sim. Eles o matariam hoje como quiseram matá-lo então, não é? Sim. Exceto que dessa vez ele está vindo nas nuvens, com poder e glória, e não como um bebê numa manjedoura. Não. Então será que a Bíblia ensina a divindade de Cristo? Sim. Claro que sim. Será Com que ele certeza. disse que nele havia vida não derivada, sem empréstimo? Sim. Nele estava corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa que ele a tinha por Sim. completo? Ele não foi gerado. Deus é o dono de tudo o que o homem tem, o dono das riquezas que o egoísta se apropria para o seu próprio uso. Como o movimento de sua mão, ele poderia varrer tudo o que possuem. Logo, para conhecer o poder verdadeiro, devemos olhar além dos homens ricos e honrados do mundo. Vamos pausar aqui. Digamos que você foi deserdado. Uhum. Tem como isso acontecer? Uma Uma possibilidade grande. muito boa. A quem estão eles de fato deserdando? A Deus. Interessante, não é? Uhum. Eles estariam mexendo com a Estão pessoa mexendo errada. com a pessoa errada, não é? Ok. Aqueles cujas mentes voltadas ao céu encontram a primeira causa de toda a grandeza, toda a honra e toda a majestade. Em comparação com ele, os seres humanos são apenas o pequeno pó da balança. Sabe, o que eu quero transmitir às pessoas é que coisas terríveis vão acontecer a este mundo. Não Sim. se trata de fomentar o medo. Isso está claramente escrito na palavra de Deus. Se tivermos o entendimento claro de quem nós pertencemos e quem é o dono de tudo, então, se alguém quiser tentar prejudicá-lo, estarão lidando com um poder que não compreendem. Estão pensando que estão mexendo com você, mas não estão mexendo com você. É. Então, seja lá o que aconteça, Deus sabe disso. É. Tão injusto quanto possa ser. Apesar de injusto. E mesmo se houver um governante aqui ou lá que vem e parece que está resolvendo as coisas, não vai durar. Não vai durar. Este mundo não é justo. Não. Haverá decretos contra o povo de Deus. Se o mundo o odeia e desejar matar você, vão pensar que estão fazendo um favor a Deus, não é? Então vai acontecer, mas não percamos a fé em Deus quando isso acontecer, Não. porque Ele já havia previsto. Exatamente. Agora é a hora de segurar a mão dele. Exatamente. Isaías 59:14. Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Não é essa a condição atual Sim. do mundo? Essa mesma, Exatamente assim que está sendo. não é? Miqueias 3:9. Ouvi agora isso, vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Isso também ocorre na igreja? Sim. Então não é apenas no mundo, mas também na igreja? Então, no final das contas, por fim, está entre Deus e nós. Onde depositamos nossa lealdade? Eu não consigo confiar em ninguém. Não, é um relacionamento É individual. um relacionamento individual. Isaías 11:4. Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. É aqui que reside nosso conforto. Não no fato de que os ímpios serão mortos, mas que a equidade virá, a justiça prevalecerá, e não reside no Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial não vai socorrer este mundo. Não. E a Suprema Corte Americana também. Não vão fazer isso. Não haverá equidade. Eles vão se aliar ao grande rebelde. Salmos 98:9. Porque vem julgar a terra, com justiça julgará o mundo, e o povo com equidade. E é aqui onde temos que conhecer o caráter. Se entendermos o amor de Deus, conforme demonstrado por sua disponibilidade de entregar sua vida por nós, e que Ele nunca o coagiu, nunca o forçou.
Você vai cumprir sua promessa, vai dar o seu testemunho. Você foi forçado? Não. Fez uma escolha por decisão própria? Sim. Ok, vamos falar mais nisso. Salmos 99:4. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. O único lugar em que encontraremos justiça é em Deus. Provérbios 2:9. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Eu não compreendo como a humanidade esteja tão inclinada à destruição e que as pessoas escolham todo tipo de escape, menos este aqui. Isso faz sentido? O Senhor escolheu os levitas para ministrar perante ele, e um levita antitípico deveria ter as seguintes propriedades. Em outras palavras, como deveriam ser as pessoas da igreja? Como deveriam ser os pastores? A lei da verdade estava em sua boca, Malaquias 2:6, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Malaquias 2:7, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Se eles não falarem em harmonia com o que Deus disse, estão no caminho errado. Se o ministro lhe diz, e já colocamos na tela, que não importa que dia você guarda, ou que você deve guardar o domingo, ou seja lá o que for, quando Deus disse claramente que o sétimo dia é o sábado, como memorial de a quem você pertence, então não estão falando de acordo com a lei, nem de acordo com as palavras do Altíssimo, não é? Sim. Basicamente, a guerra é contra o próprio Deus. E Deus não precisa de ajudadores, pois sua palavra é toda poderosa e o sopro de sua boca é suficiente para derrotar todos os seus inimigos. E isso é importante. Estamos numa guerra. Temos conflitos entre grupos aqui nessa terra. Mas o Deus do céu está analisando essa questão e como ela vai se concluir. E que escolha as pessoas vão fazer. Mas Ele está no controle. Ele não precisa de um exército físico, nem sequer precisa dos anjos. Basta uma palavrinha e estaria resolvido, não é? Então vamos analisar como essa situação se solucionará. Jó 41:21. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. Essa é sua palavra. Salmo 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército, pelo espírito da sua boca. Se ele pode falar e as coisas surgem, será que pode falar e fazê-las desaparecer? Não. Ele precisa de um exército, precisa de tanques, de armas nucleares. Isaías 11:4. Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Só é preciso uma palavra. Eu me pergunto se os regentes desse mundo sabem com quem estão lidando. Não, eles não fazem ideia. Será que creem que ele é apenas outro ser humano? Ele trava essa guerra sozinho. Mas o amor o compele a fazer tudo o que está em seu poder para que a sua criação compreenda que a felicidade está atrelada à sua lei e assim todos são compelidos a se posicionar. Tudo isso é uma escolha. Sim. E isso é uma coisa Ainda bela. que pareça muito mal, não é? Sim. Apocalipse 15:4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o seu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Vai ficar bem claro no fim. E as escolhas determinarão onde nós estaremos. Todas as questões sobre a verdade e o erro no prolongado conflito foram agora esclarecidas. Essa é uma citação do Espírito de Profecia.
Os resultados da rebelião, os frutos de se porem de parte os estatutos divinos, foram patenteados à vista de todos os seres criados. Os resultados do governo de Satanás, em contraste com o de Deus, foram apresentados a todo o universo. As próprias obras de Satanás o condenaram. A sabedoria de Deus, sua justiça e bondade acham-se plenamente reivindicadas. Vê-se que toda a sua ação no grande conflito foi orientada com respeito ao bem eterno de seu povo e ao bem de todos os mundos que criou. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Citando o Salmo 141:10. A história do pecado permanecerá por toda a eternidade como testemunha de que a existência da lei de Deus se acha ligada à felicidade de todos os seres por ele criados. À vista de todos os fatos do grande conflito, o universo inteiro, tanto os que são fiéis como os rebeldes, de comum acordo declara: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Essa é a escolha. E a humanidade pode ouvir todos esses discursos maravilhosos, seja do Fórum Econômico Mundial, seja das Nações Unidas, seja dos presidentes dos Estados Unidos, seja de uma janela em Roma. Provérbios nos diz: não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso e pleitará a causa deles contra ti. Então, eles podem achar que têm o poder para forçar você a fazer coisas, a desertar você e a fazer você lá o que acharem necessário para forçar suas leis sobre você. Sim. Mas estão mexendo com a pessoa errada aqui. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Não é incrível como as megacorporações se fazem parte dessa grande transação? Ficam cada vez mais ricas. Sim. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. E essa pandemia mostrou alguma dessas coisas. Certamente. Tais são princípios que dizem respeito ao bem-estar da sociedade e das associações tanto seculares como religiosas. São estes princípios que dão segurança à propriedade e à vida. Será que eles vão perturbar esses princípios? Tudo que contribui para que a confiança e a cooperação sejam possíveis deve o mundo à lei de Deus, conforme se acha em sua palavra, e ainda se encontra delineada em traços muitas vezes obscuros e quase obliterados no coração dos homens. Quando eu penso como a lei de Deus tem sido atacada, como cada preceito tem sido arrastado na lama. As palavras do salmista: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata, declaram aquilo que é verdadeiro, além de outro ponto de vista que não o religioso. Declaram uma verdade absoluta e que é reconhecida no mundo comercial. Mesmo nessa época de paixão pela aquisição do dinheiro, em que a concorrência é grande e os métodos tão poucos escrupulosos, ainda se reconhece amplamente que para um jovem que se inicia na vida, a integridade, a diligência, a temperança, a pureza, a economia constituem um melhor capital do que qualquer quantidade de simples dinheiro. A questão é o caráter. A questão é uma escolha de qual caráter você admira. Sim. Ora, Jesus disse que pisou no lagar sozinho. Essa guerra é dele. Essa é uma guerra que começou no céu e estamos presos no meio dela. Sim. Como Martinho Lutero disse, é melhor você escolher o seu lado. Não tem proveito algum tentar ser um pacificador entre o diabo e certo. Cristo. Você vai ser esmagado, não é? Então escolha seu lado. Vão se esconder atrás do diabo ou se esconder atrás de Cristo? Isaías 63:3 diz: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Até os seus discípulos correram dele, não foi? E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura.
Agora, essa mancha será com o sangue de seus inimigos. Apocalipse 14:13 diz: E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Voltamos à Palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Ora, já falamos detalhadamente sobre o Apocalipse. Então, em relação a esse conflito, devemos analisar Apocalipse 19. Pois os reis do mundo e os poderes que há, e os regentes e os juízes, devem saber com quem estão lidando. E quais serão as consequências se fizerem a escolha errada? Sim, como você já disse, você tem que fazer uma escolha. E é isso que vai acontecer se você não escolher o lado de Deus. Quais serão as consequências? Vamos analisar Apocalipse 19. E depois dessas coisas, eu ouvi uma grande voz de uma numerosa multidão no céu dizendo: Aleluia, salvação e glória, honra e poder ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos seus servos que estavam na mão dela. Uma referência àquele sistema em Roma, que perseguiu o povo de Deus no decorrer de todas aquelas eras. E novamente eles disseram, Aleluia, e a sua fumaça subiu para sempre e sempre. Essa é uma referência à finalidade? Sim. Em outras palavras, será concluída e as consequências serão eternas. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentados sobre o trono, dizendo, Amém, Aleluia. E uma voz saiu do trono dizendo, Louvai o nosso Deus, todos vós, servos, e vós que temeis, tanto pequenos quanto grandes. E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, dizendo, Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. A quem ele está se referindo? A Jesus. Jesus, não é? Porque ele será o que reina, de acordo com as Correto. Escrituras. Toda autoridade foi dada a ele. O domínio lhe foi dado. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e sua esposa já se preparou. Essa é a noiva de Cristo. Sua igreja. Ele vem buscá-la, a igreja de todas as eras. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Ora, todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, que justiça temos aqui? A justiça de Cristo, não é? A justiça imputada e comunicada. Dependemos de sua justiça. Como dizem as novas traduções? Os atos de justiça dos santos. Uma tradução definitivamente horrenda. Nunca temos qualquer justiça, pois a Bíblia é bem clara que todas as nossas obras não nos salvarão. Somente a justiça de Cristo. Esse é o cerne da questão. Ora, o que acontece se alguém não tem esse manto de justiça? Sim. Será vomitado, não é? Apocalipse 19:9. E ele disse-me, escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E caí aos seus pés para adorar. Aqui temos João caindo aos pés do anjo que lhe estava dando essa revelação. E ele me disse, atenta para que tu não faças isso. Eu sou o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o remanescente tem o espírito de profecia. Ou seja, esse dom profético que sustentou a igreja pelas eras também estará no remanescente. E se você escolher ignorá-lo, sofrerá as consequências. E em seguida temos a história do ato retributivo de Deus. Apocalipse 19:11. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro.
e com justiça julgava e guerreava. Aqui temos o ato final. Quem está no cavalo branco? Jesus. Certamente, porque ele é fiel e verdadeiro e justo. Correto. E quem guerreia? Ele guerreia. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia senão ele mesmo. E ele estava vestido com vestes banhadas em sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. Sem Não há dúvidas. dúvida. Jesus. É Jesus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre o cavalo branco, vestido de linho fino, branco e limpo. Eles vão lutar? Não. Não, não precisa. A boca, Sim, a palavra de eles sua apenas o boca seguem. é o suficiente. E de sua boca sai uma espada afiada, para que com ela castigue as nações. E ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. É ele quem tem a ação retributiva. Sim, ele pisa o lagar. A guerra se refere a ele. E é isso que precisamos entender. Precisamos entender com quem estamos lidando. Não estamos lidando com o profeta. Não estamos lidando com o ser criado. Não estamos sequer lidando com um Deus gerado. Estamos lidando com o Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Aqui não é uma ceia de casamento. Não. É um Essa banquete é outra. terrível. Verso 18. Para que possais comer a carne de reis e a carne de capitães, e a carne de homens poderosos, e a carne de cavalos e dos que neles se assentam. Aqui está falando sobre os regentes do mundo, os reis do mundo e os militares do mundo. Essa gente tem uma escolha a fazer. Sim. Assim como você teve uma escolha a fazer, Correto. eles têm uma escolha a fazer. Toda pessoa da terra terá que escolher. E podem fazer quantos discursos queiram. Se não escolherem esse lado, escolherão o lado perdedor. Sim. Ainda que possa parecer que por um instante eles tenham uma vitória. E a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes. E eu vi a besta, o sistema católico romano, e os reis da terra, são os regentes da terra, Sim. e os seus exércitos. Está bem claro, isso é paralelismo hebraico. Diz-nos exatamente do que se trata esse versículo. Reunidos para guerrearem contra aquele que está assentado sobre o cavalo e contra o seu exército. Não dá para lutar Não. contra Deus. Então eles atacam o povo de Deus. Ora, de que lado você quer estar? Do lado de Deus. Tem certeza? Com certeza. E a besta foi tomada, o catolicismo romano, e com ele o falso profeta, todos esses pregadores que vêm de outras denominações que dizem: você não tem que guardar a lei de Deus, não tem que guardar o sábado, Você pode escolher qualquer dia. pode guardar qualquer dia, não faz diferença alguma. Temos que obedecer aos homens mais que a Deus? Que operava milagres diante dele, com os quais enganavam os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. Ora, não há uma grande guerra física aqui. Deus fala, se apodera deles e os lança no fogo, como se eles não oferecessem a mais leve resistência. Eles ficam atônitos. E esse lago de fogo é a segunda morte. E o que restou após os reis e o restante deles terem sido destruídos? E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo, espada que sai da sua boca, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Esse é o grande dia da ceia do Senhor.
Se nos aprofundarmos mais, lemos: E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. Estes guerrearão, diz Apocalipse 17, contra o Cordeiro. Essa é uma guerra contra Cristo. Sim. Isso precisa ficar totalmente claro. E o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. Mas você tem que comparar com a palavra de Deus. Então você pode saber se o que você está servindo realmente é o... Não se pode distorcer a palavra. Salmos 18:3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, e então serei salvo de meus inimigos. Precisamos escolher um lado. Apocalipse 5:2. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Somente Cristo. Voltamos à mesma coisa. Estamos numa guerra, mas a guerra ao nosso redor não é a nossa guerra. É a mesma guerra que aconteceu no céu. No céu. E está culminando aqui na terra. Na terra. Provérbios 20:18. Todo propósito é estabelecido pelo conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Precisamos dar ouvidos a esse conselho. Precisamos estar envolvidos nessa guerra, dando ouvidos aos bons conselhos. De onde você gostaria que viesse seus conselhos? De algum ser humano ou da palavra de Deus? Da palavra de Deus. Nem mesmo de mim, não é? Não. Quem sou eu? Deve passar no teste dessa palavra. Exatamente. Porque com conselhos sábios, diz Provérbios 24:6, tu farás a guerra, e na multidão de conselhos há segurança. Então, as pessoas que têm um consenso que a palavra de Deus é essencial, com elas, você pode ir à guerra. Sim. O exército oculto de Satanás sempre esteve em guerra com o mundo e tentou destruí-lo. Devemos tomar nossa posição não por sinais e maravilhas, ou sonhos e aparições, mas pela palavra. Essa é a medida. Muito, muito importante não se basear nos sinais e maravilhas, porque isso é o prevalente por aí. Nós temos visto inúmeros desses profetas declarando milagres e tudo isso. Não sei se podemos confiar nesses profetas todos. Não mesmo. Apocalipse 11:7. E quando tiverem terminado seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, e os vencerá e os matará. Esse sistema do anticristo, que tem trabalhado para destruir a fé em Deus, em sua palavra, em sua lei, surgiu da Revolução Francesa, mas será destruído. Apocalipse 12 diz: E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Por que estamos colocando todos esses versículos aí? Temos que saber do que se trata a guerra, temos que saber quem são os protagonistas do mundo e temos que saber quem será o alvo final. Sim, para que você possa tomar uma decisão. Correto? Ora, os reis do mundo estão no lado bom ou não? Não, eles não estão do lado de Deus. Correto? E os exércitos? Idem. E os sistemas religiosos? A besta e o falso profeta? Também. Igual. Ora, a quem recorreremos? Na palavra? E o dragão está irado com a igreja remanescente, que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então reconhecemos os protagonistas, conhecemos o alvo final, sabemos o resultado da guerra, mas somos pegos no conflito antes de ele chegar ao fim. Então todos os que puderem devem agora envidar esforços decididos para mostrar aos outros a obrigatoriedade da lei de Deus, por escrito, pela voz
e por talentos ou meios confiados por Deus. Cada um deve trabalhar ao máximo de sua capacidade para acabar com os elementos de contenda e discórdia e expor os erros falazes que, como um dilúvio de corrupção, estão inundando o mundo. Se amamos o mundo, estamos em inimizade com Deus. Se achamos que todos esses líderes estão nos levando à justiça e à verdade, então não entendemos nem a primeira coisa a respeito da palavra de Deus. Isso é exatamente o que está acontecendo. Nenhum nome que adotemos será apropriado, a não ser aquele que concorda com nossa profissão e expressa nossa fé, e nos marca como um povo peculiar. O nome Adventista do Sétimo Dia é uma repreensão permanente ao mundo protestante. Eis aqui a linha da distinção entre os adoradores de Deus e aqueles que adoram a besta e recebem sua marca. O grande conflito é entre os mandamentos de Deus e os requisitos da besta. Temos pregado isso há muito tempo. Dá para ver a culminação. Isto é, na verdade, um apelo. Sim. A quem você vai escolher? De que lado você vai estar? Se vai escolher um lado, qual é a base da sua escolha? A palavra de Deus deveria ser a base das suas E se você escolhas. escolher as leis do mundo em vez das leis de Deus, com quem você está mexendo? Com Deus? Então a mulher é um símbolo da igreja e o remanescente da igreja representa os cristãos da última geração de homens, vivendo juntamente antes do segundo advento. O dragão faz guerra contra eles porque guardam os mandamentos de Deus, o sábado e tudo mais. E terem o testemunho de Jesus Cristo, que, de acordo com a definição inspirada, é o espírito de profecia. Eis aqui as causas da guerra do dragão contra os remanescentes. Eles ensinam a observância dos 10 mandamentos e o reavivamento dos dons, e reconhecem o dom de profecia entre eles. Quando o diabo colocou um pé sobre o 4º mandamento e o outro sobre os dons plantados na igreja cristã por Jesus Cristo, então a majestade satânica se encheu de deleite vingativo. Mas quando o remanescente, a quem Deus considerou apto para translação ao céu sem ver a morte, perguntar pelas veredas antigas onde está o bom caminho e andar nele, o dragão se irará e fará guerra contra eles. Isso é lógico. Sim. Isso é bíblico. E é disso que se trata. O resto é fachada. Correto. Passos progressivos a um grande conflito com Deus. Há uma grande rebelião no universo terrestre. E não existe um grande líder dessa rebelião? É uma boa pergunta, não é? Acaso Satanás não é a vida e a alma de toda espécie de rebelião que ele próprio instiga? Esse ponto é interessante. Houve um artigo recente em um jornal alemão falando sobre sistemas religiosos, citando os adventistas do sétimo dia. E falando sobre algumas de suas visões extremas, conspiratórias. Sim. E uma das questões era que alguns deles, especialmente no sul da Alemanha, de fato criam na existência de um diabo. Não é incrível? Sim. O mundo desconsiderou por completo os ensinos da palavra de Deus. Perdeu de vista o inimigo. E não é de admirar que estão sendo guiados pelo nariz sem saber qual caminho estão tomando. Sabe, esse pequeno grupo conspiratório, como dizem, esse grupo de fanáticos que creem num diabo literal, ainda existem até certa medida nas igrejas, e especialmente os adventistas são mencionados. Bem, eu gostaria de dizer ao editorial dessa revista que eu tenho orgulho do fato de ter feito uma escolha literal entre uma pessoa literal, que também é o Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo, e um líder literal de uma rebelião que se chama Satanás. Sim, e é interessante que todos os filmes que saem, onde tem um ditador, como por exemplo, um filme que eu lembro agora é o Jogos Vorazes. Sim. Teve uma trilogia que saiu
e você tem o antagonista, e ele é um governante, e todos esses tipos de filmes distópicos, os rebeldes são os que são vitoriosos no final. Sim, mas aqui será o contrário. Quem que é o maior rebelde? Certamente. Acaso Satanás não é a vida e a alma de toda espécie de rebelião que ele próprio instiga? Não foi ele o primeiro apóstata que se afastou de Deus? Existe uma rebelião. Lúcifer se revoltou, abandonou sua lealdade a Deus e faz guerra contra o governo divino. Cristo foi nomeado para sufocar essa rebelião. Ele faz desse mundo seu campo de batalha, coloca-se como o cabeça da família humana, reveste sua divindade com a humanidade, passa pelo terreno onde Adão caiu, suporta todos os assaltos das tentações de Satanás, mas não cede em uma única vez. É incrível que um jornal ridicularize pessoas que creem no Satanás literal e, ao mesmo tempo, os maçons alegam que os poderes de Lúcifer estão em suas mãos. Manly Palmer Hall fala desse poder de Lúcifer. E Albert Pike diz, não duvide que é Lúcifer a quem eles servem, a luz verdadeira. E Alice A. Bailey diz que Lúcifer é a quem adoram e servem, e que Adonai é o maligno. Está ao contrário. Todos eles creem no diabo literal e o adoram. E essas pessoas todas, em suas sociedades secretas, em seus juramentos luciferianos, e não há uma batalha real? Não se iluda, há uma batalha. Sim. E a nova era? A nova era, na verdade, é a magia branca. Sim. E os outros são a magia Sim. negra. Mas elas vêm do mesmo lugar. Por que você acha que pode dar títulos às bases dos luciferianos ou satanistas, como as bandas de rock do mundo, que fazem música que homenageia diretamente a Deus, até mesmo em sua letra, sem falar da balbúrdia de ruído que vem junto com ela. E adoram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. Em Apocalipse 14:19, e o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Infelizmente, a maioria vai escolher o rebelde. Mas eis um apelo aos líderes do mundo. Não é tarde demais. Há políticos por aí que conseguem ver claramente. Façam suas escolhas e escolham sair e se separar. Quem é esse que vem de Edom? Isaías capítulo 63, de bossa com vestes tingidas? Dá para ver a conexão? Sim. Apocalipse é um livro lindo. É preciso pegar a simbologia do Antigo Testamento nessas guerras típicas e aplicá-las a essa grande guerra antitípica. E é impressionante como o diabo consegue que as pessoas façam do tipo um Sim. tipo. E façam disso uma guerra real entre entidades físicas aqui na Sim. Terra. Não é disso que se Tão breve trata. quanto você desconecta Apocalipse do resto da Bíblia, então surgem esses problemas. Então temos esses problemas. Essa é a estratégia jesuíta. Este que é glorioso no seu vestuário, avançando na grandeza de sua força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar, é uma referência ao próprio Deus. O verso 2 diz, por conseguinte, és tu vermelho em teu vestuário, e tuas vestes como aquelas que pisa no lagar? Eu tenho pisado o lagar sozinho, e dentre os povos não houve ninguém comigo, porque eu irei pisá-los em minha ira, e esmagá-los em minha fúria, e o sangue deles será salpicado sobre minhas vestes, e eu mancharei todo o meu traje. Não quero fazer parte desse sangue, quero fazer parte do remanescente que está vestido de branco. Isso sim, que tem a justiça de Cristo. Uma espada está sobre os mentirosos e eles irão caducar. Uma espada está sobre os seus poderosos homens e eles ficarão consternados. E logo esta promessa, eles não estarão lá.
Mas os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos e devassos, e feiticeiros e idólatras, e todos os mentirosos, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Sabe, estamos falando de uma obliteração final. Eles serão destruídos para sempre. Essa lista é muito interessante, pois começa cautelosamente. Começa com os medrosos. Vai até os incrédulos, e logo passa para os abomináveis e assassinos e devassos. Se você tem medo, em outras palavras, o que ele está dizendo? Que vocês têm medo da segunda vinda de Jesus. Não somente isso, mas tem medo de falar a verdade. Sim. Pois tem vergonha da verdade e não quer criar agitação. É bastante perigoso encontrar-se nessa posição. E se você é um incrédulo, bem, isso é lógico, se não tiver fé em Cristo e rejeitar sua mão profética, isso é uma coisa. E, obviamente, as outras razões são lógicas. Mas é interessante que começa com os medrosos. Mas, agora que temos visto toda essa destruição e preparamos o terreno, o mundo está maduro para uma decisão. Estamos no vale da decisão, no vale de Josafá, e temos que fazer uma escolha. E a escolha é entre Cristo e Belial. Precisamos fazer uma escolha. Precisamos entender as reivindicações do Deus que lhe criou versus o grande rebelde. Já vimos qual é a posição do mundo. Eles fizeram sua escolha. Os indivíduos podem mudar. E então, finalmente, a promessa. Depois de toda essa destruição, Malaquias 4:2. Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura nas suas asas, e saireis e crescereis, como os novilhos na estrebaria. O grande conflito, creio eu, está chegando a um fim. Sim. Eu creio que chegamos numa era de clímax. Não há mais volta. Haverá um grande reinício. E esse grande reinício será iniciado pelo diabo e culminado por Jesus Cristo. Onde você quer estar? Do lado de Jesus. Espero que os telespectadores façam a mesma escolha, porque Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Como homem, Ele sente nossas enfermidades e se compadece de nós. E como Deus, Ele tem o poder de nos salvar, redimir e restaurar. Oremos. Pai Celestial, esta guerra que está sendo travada desde seu início no céu e por quase 6.000 anos nessa terra, está chegando a um fim. Que façamos as escolhas certas. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.